Oi gente, tudo bem? Eu sou a Rossana, instrutora de Mindfulness e Meditação. E esse vídeo tem por objetivo dar um retorno para vocês do que vocês podem ter observado na prática A Árvore, que foi proposta para vocês no vídeo 4. Essa era uma prática que mesclava tanto princípios da Mindfulness envolvendo bastante o body scan, ou seja, quando a gente faz um check-up corporal, e também uma prática que estava envolvendo bastante questão de loving kindness, de compaixão. Foi uma prática autoguiada no sentido de levar você a criar um ambiente onde existia uma árvore e essa árvore lhe dava conselhos. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que você pode ter percebido nessa prática. Fundamental quando você vai assistir um vídeo de retorno da prática é que você traga suas anotações, pausa o vídeo, observa, veja o que você anotou. Se você está meditando e ainda não está fazendo anotação, faça. Você vai ver como enriquece, como você consegue compreender muito mais nos vídeos de retorno de prática o que está acontecendo com você, e frente a todos os conteúdos que a gente vem conversando aqui ao longo do canal, fazer intervenções mais pontuais, mais certeiras, para você ter uma meditação de maior qualidade e transformações cada vez mais rápidas e mais sutis, no sentido de ser mais leves, mais pensadas, mais entendidas, mais compreendidas no seu significado. Nessa prática, não sei se vocês se lembram, um dos objetivos era estar treinando as atitudes mindfulness, de não julgamento, de gentileza, de ausência de crítica, de abertura para a experiência. Então esses são pontos que você tem que ter observado. Como é que a sua mente se portou durante essa prática? E ela deve ter se portado de forma bastante diferente no momento de body scan e no momento da prática do loving kindness. No body scan pode ser que ela tenha saído mais facilmente e te levado para distrações ou outros aspectos. No loving kindness, talvez enquanto você estava visualizando o ambiente da sua árvore, criando a sua árvore, o caminho, ela tenha se mantido bastante presente. Mas depois, quando os questionamentos ou os conselhos da árvore começaram, ela pode também ter interferido nesse processo e te boicotado, feito perguntas, criticado. Então é importante que você analise o que aconteceu em todos esses aspectos. Outra coisa que esse body scan nessa prática exigiu foi uma atitude bastante curiosa, que era uma das atitudes mindfulness, de você estar realmente observando detalhes do seu corpo. Como é que foi sua mente com relação a isso? Ela foi uma mente aberta a perceber novas coisas ou não? Ela foi uma mente que vinha com um tipo de pensamento, às vezes nem tão claro, como se fosse um ruidinho de fundo. Isso a gente já sabe, a gente não precisa prestar atenção. Então, analise aí nas suas anotações, no que você se lembra da sua prática, como é que foi a questão desse ponto de curiosidade e abertura para o próprio corpo. Depois disso, na prática de compaixão, como foi o seu processo de criação desse ambiente? Então você tinha que visualizar um caminho, você tinha que percorrer este caminho, você tinha que nesse caminho chegar a um determinado ponto que era uma árvore. Tudo isso envolvia de você uma atividade mental bastante grande de criação ou de recordação de um ambiente e de criação ou recordação de uma árvore. Como foi esse processo para você? Ele foi rápido? Ele foi mais demorado? Ele foi instantâneo? Você realmente se sentiu nesse lugar? Chegou um momento que você se percebia lá e não existia mais um corpo sentado meditando? Como é que foi isso para você? Se você conseguiu estar bem integrado nesse ambiente, a sua mente realmente se integrou dentro da prática. Se você ainda sentiu muito o corpo, se você ainda percebia se imaginando, ainda houve uma dificuldade da mente em se entregar, ou seja, em parar e deixar que o observador ou que você, enquanto aquele que domina os seus pensamentos, realmente dominasse essa situação de pensar. Depois, a árvore nos deu basicamente
conselhos que faziam nos refletir sobre a nossa postura frente a nós mesmos e a nossa postura frente à vida. Eu vou relembrar esses conselhos com vocês. Cresça em direção à luz, mantenha-se firme e aterrado, lembre-se das suas raízes, sempre ofereça sombra para as suas visitas, se adapte, se reinvente quantas vezes precisar, aguente firme, as intempéries sempre passam, floresça e gere frutos, seu objetivo é produzir, aprecie a vista e respire. Se a gente pensar nesses conselhos, eles falam muito sobre a nossa vida e sobre a nossa atitude frente aos problemas da vida, o nosso relacionamento com as pessoas. Uma meditação de Loving Kindness, ela traz muitas nuances e é difícil a gente pensar agora em resultados específicos para cada um. Quando eu faço Loving Kindness com os meus alunos, os resultados são muitíssimo diferentes de um aluno para o outro. O que é interessante você observar é se os conselhos mudaram, se houve uma consistência nos conselhos, se a mente se permitiu conselhos ou se ela só ouviu os conselhos da árvore, se houve uma linha, se houve uma repetição, se depois da terceira ou quarta prática você já sabia o que vinha e você desligou. Então, são conselhos muito subjetivos que abrem perspectiva para que você pense nessa meditação em muitas coisas. E principalmente que você tem um campo muito amplo para pensar na sua vida. Essa meditação de compaixão, ela possibilita que você entre realmente no seu universo e que a meditação se adapte às suas necessidades. Então observe que ser apareceu nessa meditação, que pessoa é essa que apareceu nessa meditação. Se você fizer essa análise, você vai perceber realmente quem você é, como você se porta frente à vida. E aí, frente a isso, você pode já tomar algumas decisões de permanecer nesse tipo de atitude ou de ter novas ações, de possibilitar-se preencher-se de outras informações para ter uma transformação. No vídeo seguinte, que é o próximo vídeo, que está à disposição de vocês, que é a continuação do vídeo Assinatura Neuroquímica 1, é a Assinatura Neuroquímica 2, nós vamos falar bastante sobre como que é o trabalho do cérebro, tanto nesse trabalho do body scan, que é o momento de pausa, de tranquilidade, de observação, quanto no trabalho da ruminação mental, dos pensamentos que me vêm no dia a dia e de como isso funciona. Quando a gente sabe o que a prática meditativa está fazendo em nós e no nosso cérebro, quando a gente tem consciência dos mecanismos que estão sendo utilizados para meditar, tudo fica muito mais fácil de compreender e de manter uma atividade meditativa mais produtiva. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!